Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre fome, planos e complicadores, sobre de quem é a terra, na verdade, né? Sobre poceiros e grileiros, né? Uma guerra sem fim e a luta pela terra no nosso país, no Brasil. Bora lá? A fome é, sem dúvida, uma humilhação nacional. Especialmente um país em que a agricultura produz alimentos em abundância. Aqui não faltam terra, água, energia solar e mão de obra. Apesar de usarmos apenas 40% da área agricultável, devemos colher neste ano, isso aqui no ano de 93. Hoje está muito mais, né? 30 milhões de toneladas de milho, 20 de soja, 10 de arroz, 4 de trigo, 3 de feijão. É uma produção impressionante, são 67 milhões de toneladas de grãos. Hoje é muito mais, né? Excluindo-se os 15 milhões exportados, restarão 52 milhões para o consumo interno, ou seja, uma média de 346 quilos por habitante. Isso está bem acima dos 250 quilos considerados como a alimentação mínima de uma pessoa no ano, né? No meio dessa abundância, cabe ao governo organizar uma infraestrutura que garanta a chegada dessa comida à mesa de quem precisa. Tem um vídeo muito interessante sobre isso, é do Eduardo Moreira, com um líder do Movimento Sem Terra, do MTS, do MST, né? O João Paulo, não sei se é Pacífico, alguma coisa assim. João Paulo. Dessa comida à mesa, uma infraestrutura que garanta a chegada dessa comida à mesa de quem precisa, em especial os que vivem nos bolsões de pobreza, como o do polígono das secas, né, no Nordeste. Além dos grãos, colheremos para o consumo interno outros produtos de alto valor nutritivo, né? 32 milhões de toneladas, incluindo isso aqui, 23 milhões de mandioca, 6 de açúcar, quase 3 de batatas. Sem falar de leite, carne, ovos e a grande variedade de frutas, em especial banana, coco e laranja. Ter gente passando fome num país como este é simplesmente inaceitável. O que falta entre nós é vergonha e não alimento. O problema da fome seria realmente sério se nossa agricultura fosse impotente, como acontece na África, que produz apenas cerca de 160 quilos per capita, e onde, a cada ano, os países importam mais e mais alimentos. O problema do Brasil é bem mais simples. A solução, repetindo, demanda o acionamento de mecanismos governamentais que garantam a chegada desses alimentos à mesa dos que têm fome. Ou do próprio mercado, né? O mercado privilegiar atendimento do mercado interno, né? Apesar de que eles vão buscar sempre quem paga mais. E geralmente é para exportação, né? Muita coisa depende, é verdade, da geração de empregos e de um mínimo poder de compra dos que passam fome. Mas a melhoria das estradas, a infraestrutura, né, armazéns e entrepostos contribuiria enormemente para reduzir a força descomunal dos intermediários e baratear o preço dos alimentos para os mais pobres. Esse texto aqui é de Antônio Hermílio de Moraes, hein? Um dos homens mais ricos do Brasil. Foi adaptado do jornal Folha de São Paulo, 7 de fevereiro de 1993. Segundo o autor do artigo, a produção de alimentos seria suficiente para todos os brasileiros, né, a partir da leitura do texto. Né? No Brasil, a maior parte das terras pertence a poucos proprietários. Né? Só essa estrutura que deve ter mudado muito pouco de lá para cá, né? Quando foi escrito esse livro. Número e área das propriedades rurais em 1995. 34,9% da área pertence a 9,7% dos proprietários. 20% da área das terras pertence a 89,4% dos proprietários e 45,1% da área pertence a 1% dos proprietários. Hoje eu acho que 1% detém quase 49% da terra, né? Imagine o círculo que o círculo representa o Brasil, né? A fatia maior do círculo corresponde quase à metade do território brasileiro e pertence apenas a 1% dos proprietários de terras, né? Suas propriedades têm acima de 1.000 hectares. 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, um pouco mais que 2 campos de futebol. Pelo gráfico, você pode ver também que a área menor pertence a um maior número de proprietários, ou seja, eles são donos de propriedades pequenas com cerca de menos de 100 hectares. Esses dados são do IBGE e correspondem ao ano de 95. Essa estrutura mudou muito pouco de lá para cá. Mais uma vez indico o vídeo do Eduardo Moreira com o líder do Movimento Sem Terra, o João Paulo, agora sobre o nome dele eu esqueci. Ele fez uma live com ele, acho que foi sábado de aleluia, foi sábado de aleluia. Muito bom o vídeo, viu? E não é um trem de sócia, de socialista, não. É um bagulho ali voltado para o mercado, para o capital. O próprio Eduardo Moreira ele dá dicas de investimento no setor financeiro, no mercado financeiro.
Segundo o próprio IBGE, a terra no Brasil está cada vez mais concentrada nas mãos de poucas pessoas. Revistas de jornais noticiam a existência de propriedades do tamanho de alguns países da Europa. Apesar da imensa maioria da população brasileira viver nas cidades, milhões de famílias vivem ou trabalham na zona rural. Muitos ocupam um pedaço de terra, mas não têm a sua propriedade legal. São chamados poceiros. Ele apresenta isso lá também, Eduardo Moreira, um dado de um estudo da Unicamp, de um economista lá que, segundo ele, praticamente 50% das terras no Brasil são de poceiros, não tem o seu título de propriedade regularizado, ou seja, não é um título de propriedade legal, ou que confirme que a propriedade de fato é daquela pessoa, né? Por ser um grileiro, né? Outras famílias vivem na periferia de vilas e cidades e trabalham somente nas épocas de plantio ou colheita, como os boias-frias nas fazendas de grandes proprietários. Isso diminuiu, né? Os boias-frias hoje, com a mecanização das colheitas, cada vez menos boias-frias estão trabalhando, né? Ainda milhares de trabalhadores rurais que vivem em regime de semi-escravidão. Confinados em fazendas, muitas vezes atraídos pela promessa de bons salários, acabam sendo forçados a trabalhar em troca de alimentação. Outros são obrigados a comprar alimentos dos donos das fazendas a preços estipulados por eles, e o salário que recebem não é suficiente para pagar as dívidas. Segundo alguns economistas que estudam o problema da terra e da agricultura, a concentração da propriedade rural em poucas mãos dificulta o aumento da produção de alimentos para o consumo interno. E quem abastece o mercado interno, como o Eduardo Moreira, mais uma vez, mostra lá junto com o João Paulo, na sua live, quem abastece o mercado interno e produz e coloca alimento na mesa da população brasileira são as pequenas propriedades rurais, né? São elas que produzem todo o alimento que chega às nossas mesas. Os grandes proprietários eles estão focados em exportação para a China, para os Estados Unidos, Europa. Pois a maior parte deles é produzida em pequenas e médias propriedades. E como o número de pequenas propriedades caiu nas últimas décadas, a produção de alimentos estacionou, até caiu. Ao mesmo tempo que aumentou a produção de produtos para exportação, as grandes propriedades, né? As pequenas continuam abastecendo o nosso mercado interno. Inclusive, muitos assentamentos estão distribuindo comida para as pessoas durante essa quarentena. Gente que está passando necessidade, fome, né? Em 1988, o seringueiro e líder sindical Chico Mendes, que se destacava na luta pelos direitos dos seringueiros e em defesa do meio ambiente, foi assassinado em Chapuri, no estado do Acre. O caso teve repercussão internacional. Os assassinos foram presos, mas pouco tempo depois fugiram de um presídio de segurança máxima no Acre. Posteriormente foram recuperados. Só na década de 1980 foram assassinadas no Brasil cerca de 1.500 pessoas em conflitos de terra envolvendo seringueiros, poceiros e outros trabalhadores rurais. Os principais conflitos pela posse de terra ocorrem entre poceiros e grileiros, né? Geralmente de forma violenta. Os poceiros, armados com velhas espingardas e instrumentos de trabalho, né? Foices, facões, enxadas, contra os grileiros, né? Em geral, acompanhados de jagunços, capangas ou pistoleiros fortemente armados, né? O poceiro é o primeiro a ocupar a terra. Uma terra que geralmente não tem dono nem documentação, ou se pertence a alguém está abandonada. Uma terra improdutiva, né? O poceiro chega, abre uma clareira, faz uma casa de pau-a-pique ou de madeira que tira da mata, começa a plantar e colher. Cria alguns animais como galinhas, porcos e cabras. Com o tempo e muito trabalho pode até produzir um pequeno excedente. O grileiro é aquele que invade a terra do poceiro, pessoalmente ou por meio de capangas ou assistido por advogados, utilizando-se de muitos artifícios e aproveitando-se da falta de informação de muitos poceiros. Os grileiros mostram disposição de auxiliá-los na regularização das terras e acabam por se apossar delas. Se o poceiro resiste, o grileiro oferece-lhe dinheiro pela roça, pela casa, né? Se o poceiro ainda assim não aceitar sair da terra, o grileiro manda queimar sua choupana, destruir sua plantação e, na maioria das vezes, força o trabalhador a abandonar tudo sob a ameaça das armas, né? Nas últimas décadas do século XX surgiu um novo tipo de grileiro, principalmente na região amazônica. Não se trata mais do fazendeiro, mas de grandes empresas nacionais e internacionais. Essas empresas tornaram-se donas de grandes extensões de terras, comprando-as por preços baixos e às vezes com incentivos do governo, sem levar em conta os moradores que as ocupavam. Tais empresas se instalam para explorar madeira ou criar gado. Geralmente contratam funcionários para derrubar a floresta, matar animais, expulsar seringueiros, castanheiros, poceiros e população indígena. Se necessário, mandam assassinar os que resistem, principalmente seus líderes, sejam trabalhadores, padres, advogados ou políticos. Em dezembro de 1999, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
que é um órgão do governo federal, publicou um levantamento sobre a grilagem no Brasil. Foram encontradas muitas propriedades com documentação irregular, mais de 50%, né, segundo o estudo recente da Unicamp. A soma da área dessas propriedades equivale a toda a região sudeste. A maior parte dos casos encontra-se na região norte. O primeiro sindicato rural surgiu em 1930, com o Estado Novo, entre 1967 e 1945, com Getúlio Vargas. Os sindicatos rurais pouco se desenvolveram. Na década de 1950 surgiu a primeira Liga Camponesa em Pernambuco, que se espalhou por outros estados do Nordeste nos anos seguintes. Ainda nas décadas de 1950 e 1960, os sindicatos rurais tomaram grande impulso. Em 1961 foi fundada a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o CONTAG, só reconhecida pelo governo em janeiro de 1964. Com o golpe militar de 1964, a CONTAG sofreu intervenção do governo. Aos poucos, porém, os trabalhadores rurais foram se reorganizando. Em 1984, a CONTAG já reunia 22 federações e 2.600 sindicatos. Na década de 1980, desenvolveu-se uma nova forma de organização que passou a participar ativamente da luta pela terra, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, com ocupações de fazendas improdutivas e de terras públicas e acampamentos à beira de estradas. Caminhadas de centenas de quilômetros, manifestações nas cidades por onde passavam, pressão junto às autoridades. O movimento Sem Terra ganhou grande expressão política no país. Nos últimos anos foram numerosos os enfrentamentos entre manifestantes e forças policiais. A repressão policial aos trabalhadores sem terra muitas vezes excedeu o uso da força e da violência. Isso acontece com muita frequência, massacres, e assassinatos de líderes sem terra. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.